Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do site História Digital, e no vídeo de hoje nós vamos ter uma aula completa sobre o período democrático, né? Um assunto de história do Brasil em apenas um slide, certo? Lembrando que esse vídeo aqui, na verdade, está dividido em dois. O primeiro, nós vamos fazer uma aula mais expositiva, e o segundo, a gente vai fazer uma recapitulação e resolução dos exercícios. Ou seja, no final desse vídeo, já vai estar indicado a recapitulação e a resolução dos exercícios para vocês, beleza? Lembrando que, se você gostou dessa aula e você quiser adquirir esse material, todas as aulas de História em apenas um slide, tem um link aqui na descrição, ok? Bom, é um assunto complicado de trabalhar em apenas um slide, tá, gente? Porque é um assunto muito amplo, tá? Eu já vou explicar o porquê. Bom, primeira coisa, nós estamos aqui na história do Brasil, ok? Então a gente tem que ir lendo o tempo, né? A gente está falando de um assunto do Brasil República, tá? De 1889 até hoje. Mais especificamente, estamos falando de um período entre o final da Segunda Guerra Mundial, e aí a gente vai ter o fim da Era Vargas, tá? Em 1945, e vai até o início do regime militar em 1964. Então, é esse tempo entre a Era Vargas e o regime militar. Então, a gente tem esse período chamado período democrático. Tá? O nome ele tem um motivo de ser assim, apesar de ser também conhecido por outros nomes, tá? Que a gente vai destacar mais adiante. Agora, é um assunto muito amplo, por quê? Porque quando a gente fala desse período, a gente vai ter que destacar os presidentes desse período. Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Então não dá para a gente falar do período democrático sem destacar a ação de cada um dos presidentes que governaram nesse período aí. Portanto, é, é um desafio tratar isso numa aula relativamente curta, né, em apenas um slide, mas nós vamos tentar e nós vamos conseguir. Então já vamos direto para o ponto aqui. O que é o período democrático? Vejam só, o termo ele não é usado apenas como período democrático. Tá? Esse período pós Segunda Guerra Mundial, no Brasil, também é conhecido como República Liberal. Tá? Aliás, vou dizer um negócio para vocês. Tá? Pode soar polêmico, mas é verdade. Primeiro, o nome período democrático não é um nome tão adequado assim, porque não houve tanta democracia como a gente poderia imaginar. Tá? Período democrático. Democracia, 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 democracia. Mais ou menos. Tá? Outra coisa, República Liberal. A palavra liberal ela pode ter um sentido do liberalismo econômico, inclusive. E não foi tão liberal. E liberalismo político também, mas, enfim. Liberalismo pode ser considerado num contexto de livre mercado. Também não foi tão livre mercado assim, nesse período. Teve bastante estatização, inclusive o nacional desenvolvimentismo era fundamentado ainda né, numa prerrogativa de estatais, apesar de ter investido em multinacionais também, que é o caso que eu estou me referindo ao Juscelino Kubitschek. Mas não houve, digamos assim, um passo muito grande em direção ao livre mercado mais pleno, como, por exemplo, existiu na época no Reino Unido ou mesmo nos Estados Unidos. República populista também é um termo utilizado. Não sei se é o termo também que a gente poderia usar como referência a todos os presidentes. Nem todos os presidentes foram populistas. Né? Alguns foram. Né? Por exemplo, Getúlio Vargas sempre teve essa pegada, desde a época da Era Vargas. Né? A ideia do pai dos pobres, né? Bota o retrato do velho outra vez, que quando ele volta à presidência, agora eleito, né? Mas nem todos eram assim. Então, são termos que eles se encaixam em parte e não se encaixam em outro. Todavia, é o termo que é utilizado para esse período. Tá? República Liberal, período democrático ou República Populista. Aí nós temos ali, né, um período que vai de 1946 até 1964, com um avanço na democracia. Por quê? Porque parte do pressuposto que o período anterior, que foi a Era Vargas, não tinha democracia. E é verdade. Né? O que aconteceu foram 3 golpes. Nós ainda vamos falar da Era Vargas aqui, que foi o golpe de 30, o golpe de 34 e o golpe de 37. Então não teve democracia ali, não teve um presidente, no caso Getúlio Vargas, eleito pelo povo. Agora tem. Então, é um avanço. Agora dizer que foi tão democrático,
também não é verdade, não é 100% correto, mas tudo bem, vamos lá. O que acontece? Como é que a gente chega no período liberal? A primeira coisa é o surgimento, a partir ainda durante a Segunda Guerra Mundial, pelo menos na linha do tempo, em 1943, talvez o único partido de direita que já teve no Brasil até hoje, que é o UDN, União Democrática Nacional, a partir de um manifesto que ocorreu em Minas Gerais. Inclusive, a palavra mineiro, nesse sentido, são os mineiros de Minas, tá, gente? Não são os mineiros que trabalham em minas de carvão, como, por exemplo, no sul do Brasil, naquela região carbonífera que envolve Criciúma, Siderópolis, entre outras cidades ali. Inclusive, algumas regiões lá do Rio Grande do Sul. Mas esse Manifesto dos Mineiros, vale observar o seguinte, Minas Gerais foi adquirindo um peso político muito grande, até que chegou um momento que nenhum presidente da República seria eleito, e isso até hoje está valendo, tá? Sem vencer em Minas Gerais. Então, todos os presidentes, de Eurico Gaspar Dutra, que foi o primeiro presidente do período democrático, até hoje, venceram em Minas Gerais. Senão, não se tornaram presidentes. Tá? Isso é interessante, tem até uns detalhezinhos que a gente vai comentar em videoaulas posteriores. Tá? Então, o DN foi um partido direitista, tá? Nós temos o sucesso, né, da Força Expedicionária Brasileira lá na Europa. Então, os pracinhas da FEB, eles foram para a Europa, ligados ao Exército Brasileiro, foram para a Europa, ajudaram a libertar a Itália de soldados nazistas, em regiões como Montese, teve lá a Batalha de Monte Castelo, enfim, algumas batalhas onde o Exército Brasileiro foi muito bem sucedido lá. E aí eles voltaram para o Brasil afirmando o seguinte: opa, peraí, a gente foi lá para a Europa lutar contra o totalitarismo, lutar contra as ditaduras, lutar contra o nazismo. Nós não podemos aceitar voltar para o Brasil no meio de uma ditadura. E eles estavam se referindo mais especificamente à ditadura do Estado Novo, que foi iniciada por Vargas de 1937 até 1945. Só que o Vargas ele tentou se manter no poder. Ele conseguia mobilizar grupos, inclusive ligados aos sindicatos. Ele manteve os sindicatos sempre nas rédeas, principalmente durante o Estado Novo. Todo dia 1º de maio com Vargas era um momento em que exaltava-se a figura do líder Vargas sobre o pressuposto, sob o apelido de pai dos pobres. Aí a gente já percebe um populismo. Alguém que tenta se conectar através de um certo carisma com a população governada. Só que o Vargas tenta se manter no poder, então ele cria lá, ele mobiliza a galera para pedir que ele ficasse. E aí o movimento é chamado queremista porque o pessoal empunhava faixas e cartazes escritos queremos Vargas, queremos Vargas, queremos Vargas. Daí ficou um movimento queremista, mas não deu certo. Tá? O Vargas foi deposto no finalzinho de 45, já foram realizadas novas eleições e nessas primeiras eleições nós temos inclusive uma curiosidade, nós temos dois militares concorrendo, um deles Eurico Gaspar Dutra e o outro Eduardo Gomes, que inclusive ele era brigadeiro. Foi justamente a campanha criada para arrecadar dinheiro para a campanha dele que originou o docinho de brigadeiro. Tá? Isso é uma curiosidade que talvez a gente tenha que desenvolver em outro momento, mas é interessante. Tá? Brigadeiro Eduardo Gomes, que ele é patrono da FAB, Força Aérea Brasileira. Bom, aí nós temos as eleições diretas e o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, tá? Do PSD, Partido Social Democrata. Inclusive, é uma ironia, porque nós temos o primeiro presidente civil, depois da era Vargas, sendo alguém ligado ao alto escalão do Exército. Então ele era um general, Eurico Gaspar Dutra, que assume ali pela primeira vez durante o retorno das eleições livres, e já com voto secreto, porque o voto secreto passou a ser adotado no Brasil desde 1934, com a Constituição consolidando o voto secreto. Então, nós temos aí um governo alinhado com os Estados Unidos. A gente não pode esquecer que a gente está na Guerra Fria, gente. Em 1946 a gente está em plena Guerra Fria.
ou seja, o conflito por áreas de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética. O Eurico Gaspar Dutra estava alinhado com os Estados Unidos, contra a União Soviética. Então ele rompe relações com os comunistas, inclusive dentro de uma perspectiva, né, de um alinhamento bem anticomunista, como era comum na época, inclusive com o macartismo americano, ele fecha o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Cria a Escola Superior de Guerra e o governo dele também teve uma pegada até bastante moralista, né? Ele proibiu cassinos, por exemplo, durante o governo dele. Teve também lá um plano ligado ao desenvolvimento da saúde, da alimentação, da tecnologia, né? E marcando assim, então, o início desse período que a gente chama de período democrático. O segundo presidente, antes do segundo presidente, temos a Constituição de 1946, uma das 7 constituições que o Brasil já teve. Tá? É importante, nesse contexto, conhecer as constituições, pelo menos em linhas gerais, o que cada uma tratava, né? Se foi promulgada, se foi outorgada, isso também será, será tema de uma videoaula só sobre isso, porque a gente tem que ter esse apanhado geral também. Tá? Então, promulgada por Dutra, então, promulgação é quando tu tens uma Assembleia Constituinte responsável por escrever a Constituição. Né? Então, Dutra lança, vou utilizar esse termo, né, durante o governo dele, a Constituição de 1946. Estabelece eleições diretas para presidente, ou seja, consolida o modelo, né, das eleições já de 45, através das quais ele se tornou presidente, e estabeleceu o Pacto Federativo, que é um pacto, não chega a ser uma federação que tem no Brasil, mas essa divisão em estados com certa autonomia, bota certa nisso, né, no caso do Brasil. Voto feminino obrigatório, então o voto feminino passou a ser incluído em lei na Constituição de 1934 e agora ele é obrigatório, né, o voto compulsório. E certa liberdade de expressão, né, porque não vai dizer que isso aqui mas tudo bem, dá para considerar assim, né, liberdade de expressão, liberdade de crença, inclusive nós temos a entrada, né, ou seja, a palavra mais adequada seria uma certa difusão maior do protestantismo no Brasil. Então as igrejas protestantes passaram a ter uma maior liberdade, inclusive, de crescimento a partir, né, da década de 1940 e 1950. Okay? Gente, a grande surpresa é a volta do Getúlio Vargas ao poder. Ele ficou 15 anos anteriormente, né, no período que a gente conhece como Era Vargas, de 1930 a 1945. Foram 3 golpes, um deles constitucional, que foi o de 34, e ele é tirado do exército. Então ele fica um tempo, ele volta, né, para São Borja, Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas era rio-grandense, gaúcho. Ele volta para São Borja, vai lá cuidar das instâncias, aquela coisa toda, mas mantém um pezinho no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital da República na época, né, até 1960. E em 1950 ele participa das eleições, vence o Eduardo Gomes. Aliás, o Eduardo Gomes era candidato pela UDN, então a UDN nunca venceu a eleição para presidente, ou seja, nós não tivemos até então, ou naquele contexto, digamos, um presidente mais de direita, ou ligado a um partido de direita, né? E apesar que o Eurico... Bom, mas aí tem outras situações, que é o positivismo, que é a visão mais militar da coisa, ligado, né, ao exército brasileiro. Então é um outro assunto, é um outro ponto. Tá? Mas enfim, a UDN não venceu as eleições. E o Eduardo Gomes perdeu para o Vargas. Aí o Vargas volta, aí o pessoal diz, né, coloca o retrato do velho outra vez. Por que é o retrato? É o retrato de presidente. Né? Ele volta no seu segundo governo, que foi um governo mais estatista. Então ele criou várias estatais, digamos que ele dá uma alinhada um pouco mais à esquerda aqui, diferente do governo anterior. Tá? O Getúlio Vargas é um camaleão político, tá? E, na verdade, o governo dele se aproxima muito com o modelo peronista que teve na Argentina. Né? O peronismo e o varguismo são modelos bastante semelhantes, né? E que deixaram um legado grande, uma herança bastante significativa. Em 1952, ele cria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico,
né, que é o BNDE. Hoje ele existe ainda só com o nome BNDES, né, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Através da campanha, antiga campanha O Petróleo é Nosso, depois foi criado lá na era Vargas ainda o Conselho Nacional do Petróleo, e ele cria a Petrobras. Inclusive, quando ele inaugura a Petrobras, que é uma estatal, hoje tem capital misto, mas a maior parte das ações são do governo federal, ele pegou, colocou a mão no óleo e carimbou, né, representando então a era do petróleo brasileiro de maneira mais efetiva, né? E o Getúlio Vargas ele sofreu uma grande pressão no governo dele, inclusive da ala militar, que tinha derrubado ele em 1945. Então, esse ranço continua, essa perseguição continua. E essa perseguição se intensifica a partir da tentativa de assassinato do principal crítico dele, na época, né, era um jornalista mais de direita, vamos colocar dessa maneira, né, chamado Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda fazia muitas acusações em relação ao Vargas e teve o atentado da Rua Toneleiro, né, isso no início de 1954. E aí teve um general que acabou, na verdade era major, ele acabou morto no atentado e o Carlos Lacerda foi ferido, né? Carlos Lacerda sobreviveu ao atentado e, em cadeia nacional, naquela época já tinha televisão, ele acusou Getúlio Vargas de ter sido mandatário, o mandante do atentado contra a vida dele. Então a pressão só aumentou, né? Inclusive Getúlio dizia, daqui do Catete, Catete era onde ficava o presidente no Rio de Janeiro na época, né? Lá no bairro do Catete, Rio de Janeiro, como eu disse. O Getúlio dizia, daqui do Catete eu só saio morto, né? E realmente isso aconteceu, né? Na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, ele comete suicídio, ainda de pijama, na madrugada daquele dia, deixa uma carta de testamento, né, que ficou famosa pela frase: hoje eu saio da vida e entro para a história. Em 1955, né, quem governou, inclusive, com a morte do Getúlio Vargas, foi o Café Filho, durante um tempo, né? E aí, assim, alguns historiadores, incluindo Boris Fausto, por exemplo, afirmam o seguinte: a morte do Getúlio Vargas adiou o golpe militar de 1964, né, que teria acontecido já no ano de 1954. E, de qualquer maneira, para evitar esse golpe, o Marechal Teixeira Lott, general Teixeira Lott, ele vai ter as eleições, o Juscelino ganha, né? Só que, inclusive, havia uma pressão para o Juscelino não assumir, né? A política brasileira no período republicano foi, né, marcada por muitas tensões. Aí o que o general Teixeira Lott sugere? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos garantir o mandato do Juscelino Kubitschek, tirando o Café Filho, ligado ao Getúlio, e colocando o Nereu Ramos. Nereu Ramos era um político catarinense que era presidente do Senado na época. O Nereu Ramos governou de dezembro de 1955 até fevereiro de 1956, 2 meses, quando então Juscelino assumiu a presidência do Brasil, caracterizado então, Juscelino Kubitschek, mineiro de Minas, óbvio, né? Mineiro, Juscelino Kubitschek, governa 5 anos, naquela época o mandato era de 5 anos, um governo caracterizado pelo nacional desenvolvimentismo, né? Ou seja, seria talvez aí, não sei se é o termo adequado, tá, gente? Se for, vocês me corrijam nos comentários aí. Um governo mais de centro-esquerda, tá? Bom, não. Eu iria fazer uma comparação, uma analogia aqui, mas não. Enfim, nacional desenvolvimentismo. Foi um governo com um forte lobby, uma forte, digamos, investimento, um forte investimento no ramal rodoviário. Então, as rodovias começaram a se desenvolver, né, a ser criadas e constituídas massivamente a partir do governo JK. Inclusive tem uma ironia, porque o JK morreu numa rodovia, na BR-101, na década de 1970, numa colisão do carro dele com um caminhão, né, do sul do Brasil. Então tem essa, talvez uma ironia do destino, digamos assim. E ele era um cara, né, que instituiu lá o chamado plano de metas, né, um plano bastante audacioso, considerado, né, desenvolveu o Brasil 50 anos em si,
em várias áreas estruturais, incluindo a infraestrutura, né? Foi um governo caracterizado pela chegada de várias multinacionais ligadas ao ramo automobilístico. No Brasil, aí a gente tem depois nós vamos ter uma explosão nesse setor no Brasil. E ele foi o cara que tira Brasília do papel e coloca em prática. Tá? Ele, então, inaugura a nova capital durante o governo dele, Brasília. Então, nós tivemos 3 capitais: Salvador, de 1548 a 1763, Rio de Janeiro, de 1763 a 1960, e Brasília, de 1960 até hoje, quando esse vídeo está sendo gravado. Só que quando a gente fala de Brasil, as coisas nem sempre se mantêm durante muito tempo assim. Então, por isso que eu fiz essa observação. Brasília era uma capital que já tinha sido pensada desde a época do Segundo Reinado. Tá? E historiadores, sociólogos, eles tratam, né, Brasília como uma inauguração ambígua, né? Pode ter tido vários motivos. Um deles, a necessidade de tirar a capital do litoral para o interior, no caso, o Distrito Federal, na região de Goiás, ali no centro-oeste brasileiro. E o sociólogo Raimundo Faoro, por exemplo, no livro Os Donos do Poder, ele já trata como um certo distanciamento entre o que a gente poderia chamar de categoria política e o povo. Em Brasília é muito fragmentado ali, no sentido de que os locais, né, de arregimentação política são muito separados, né, naquelas várias avenidas, né, esquinas. Então é isso, basicamente. Né? Depois do Juscelino Kubitschek, nós temos a chegada de uma espécie de outsider aí, Jânio Quadros. Por que ele era outsider? Né? Porque ele era um cara que ele não era muito conhecido na política brasileira, tá? Mas ele se torna um fenômeno político, no sentido de ter aparecido de maneira muito rápida. Né? Ele ascendeu, cresceu politicamente muito rápido. Aí quando ele começa a governar como presidente, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: não, eu vou manter uma postura. Na verdade, ele prometeu na sua campanha combater a corrupção, inclusive na campanha da Vassourinha. Ele era um cara muito caricato, inclusive, ele aparecia, né, durante os comícios, né, com uma vassoura na mão, dizendo que iria afastar a corrupção, aquela coisa toda, e queria adotar uma postura até mais alinhada com os Estados Unidos, como o governo Dutra fez. Porém, não foi o que aconteceu. Ele assumiu uma postura independente, se afasta dos Estados Unidos e toma uma decisão que foi considerada uma decisão meio estranha na época. Né? Porque nós temos, em 1959, a Revolução Cubana, tendo como um dos revolucionários um médico argentino chamado Ernesto Che Guevara. E o Ernesto Che Guevara foi condecorado pelo Jânio Quadros, como a gente vê nessa imagem aqui, né? Então, olha só, essa imagem aqui mostra o Jânio presidente. Aqui, inclusive, ele aparece com o presidente da Argentina, Arturo Frondizi, né? Tudo no ano de 1961, porque ele renunciou no ano de 1961. E aqui ele condecorando com a Ordem do Cruzeiro do Sul, o Che Guevara. Então o pessoal questionava: peraí, ele não disse que assumiu uma política independente? Não, mas ele está se aproximando de Cuba, se aproximando da União Soviética. Então tudo isso gerou uma pressão, né, no momento em que nós temos de certa maneira, não uma campanha, mas um movimento anticomunista muito forte, não só nos Estados Unidos, mas inclusive no Brasil. E ele acabou renunciando ao cargo, né, em 25 de agosto de 1968. Ficou praticamente 7 meses no cargo aí. Né? Alguns historiadores consideram que a renúncia dele foi uma manobra política para ele fazer o que ele quisesse. Ou seja, para ele governar da maneira como ele achasse melhor. Não deu certo, o Senado acatou a renúncia e o Jânio Quadros deixa a presidência. Quando ele sai, sobe ao poder, no caso, pelo menos inicialmente tentando, porque aconteceu uma coisa meio estranha, né? Porque o que acontece? De acordo com a Constituição, quando um presidente, isso até hoje é assim, tá? Até na Constituição de 1988, que é atual, quando o presidente renuncia, assume o vice-presidente. Só que naquela época tinha uma característica peculiar. A chapa
que concorria à presidência era uma chapa dividida. Então, o povo votava, a população votava no presidente e votava também no presidente. Deixa eu retomar. O povo votava no presidente e também no vice-presidente, em votações diferentes. Entende? Então, hoje não. Hoje o vice-presidente ele já é eleito junto com o presidente. Ou seja, já há uma formação de chapa, já há uma aliança política, onde a eleição de um já corresponde ao outro junto. Então, mas naquela época não era assim. A eleição ocorria para vice-presidente também. E aí o João Goulart ele foi vice do Juscelino. Não, ele foi vice, foi vice do Juscelino e foi vice do Jânio Quadros também. Bom, quando o Jânio Quadros renuncia, o João Goulart estava na China. E a China era comunista de 1949. Então houve lá uma nova comoção nacional, né, digamos, apontando que o João Goulart seria alguém simpático às ideias comunistas, ou mesmo um comunista, plenamente. E não queriam que ele assumisse de jeito nenhum. Então, houve até uma campanha para que ele assumisse, chamada Campanha da Legalidade. Essa campanha ela foi liderada pelo Leonel Brizola, que foi outro político gaúcho, João Goulart também era. Aliás, aqui a gente tem um fenômeno político muito interessante. Getúlio Vargas e João Goulart eram da mesma cidade do Rio Grande do Sul, São Borja. Olha aí. Então, né, uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul colocou dois presidentes na cadeira da presidência da República no Brasil. Né? E essa campanha exigiu o quê? Seguir a Constituição, por isso o nome legalidade. A Constituição dizia que o vice tinha que assumir. Bom, os setores militares, inclusive, cederam à pressão, civis e militares, mas com uma condição. O João Goulart teria que se submeter a um sistema parlamentarista. Inclusive, o Tancredo Neves foi primeiro-ministro, né, durante um tempo, nesse contexto. Então, houve a adoção do parlamentarismo, depois foi feito um plebiscito, né, ou seja, uma consulta popular, e nessa consulta venceu, né, a maior parte da população votou para a manutenção do sistema presidencialista. Lembrando que esse mesmo plebiscito foi repetido depois do impeachment do Collor, lá em 1992, que foi o plebiscito de 1993, tá? Que venceu de novo o modelo presidencialista. Aí o João Goulart, com a vitória do plebiscito, retorna ao presidencialismo pleno, aonde ele é presidente. Não durante muito tempo, tá? Ele fez comícios das reformas de base, também conhecido como comício da Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Né? Ele cria o 13º salário, ele faz uma conexão, ele se aproxima muito das ligas camponesas, que depois, na década de 1980, vão dar origem ao MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e da UNE, União Nacional dos Estudantes do Brasil, que sempre foi um grupo ligado um pouco mais à esquerda. Então havia lá toda uma discussão de que o João Goulart podia estar tentando um golpe de Estado comunista no Brasil. Tá? Existem documentos, historiadores que tratam isso de múltiplas maneiras, até, quem sabe, seria interessante um vídeo só sobre esse assunto. Né? De qualquer maneira, o mandato dele como presidente foi interrompido, né, no dia 31 de março, um pouquinho antes ainda. Ele foi destituído do cargo pelo Congresso e depois nós temos o início do governo militar, que a gente conhece como ditadura de 1964, ditadura militar, e iniciando então um outro período da República Brasileira. Tá certo, gente? Então, basicamente é isso. Tá? Lembrando que o que a gente viu aqui foi, né, um cenário que levou ao retorno das eleições, sendo Dutra o primeiro presidente, foi um presidente militar, Eurico Gaspar Dutra, a promulgação de uma nova Constituição. O Brasil teve 7 constituições. Depois Vargas retorna ao poder como presidente já eleito pelo povo. Depois Kubitschek, né, com a criação de Brasília, o plano de metas. Governo Jânio Quadros, que foi um governo precoce em todos os sentidos. Inclusive a saída dele foi muito rápida. Né? E o João Goulart, que foi destituído do cargo em 1964. Tá? Governou pouco, né? Um tempo como
digamos, presidente num sistema parlamentarista, mas quem mandava era o primeiro-ministro. E como presidente, pouco, porque ele acabou saindo do cargo alguns meses depois. Bom, de qualquer maneira, não esqueçam que é um assunto que é muito importante ter uma noção, ainda que resumida, de cada um dos presidentes que governaram esse período. Nem sei quanto tempo que deu esse vídeo, tá? Mas eu acredito que ele foi um pouquinho mais longo, porque realmente a quantidade de informações é maior, ok? Se você gostou, dê um curtir, compartilhe com seus colegas, curta o canal também e não esqueça de assistir o vídeo que vem na sequência, que é a recapitulação e a resolução de exercícios sobre o período democrático, república liberal ou república populista. Até a próxima. Valeu!